Olá, minha gente! No programa de hoje, eu continuo a explorar esta obra, História, Educação e Transformação, Tendências e Perspectivas para a Educação Pública no Brasil, organizada pelos queridos José Claudinei Lombardi, o Zezo, e o querido Dermeval Saviani, publicado pela Autores Associados em 2011 e contendo 220 páginas. Então, como prometido no último programa, hoje eu lanço luzes ao capítulo 7 da obra, denominado O Declínio da Escola Pública Brasileira, Apontamentos para um Estudo Crítico, escrito pelo professor, não menos importante, José Carlos Libânio. Nesse capítulo, o Libânio aponta questões cruciais relacionadas à educação pública no Brasil. Ele já inicia o seu texto destacando a decepção em relação à escola pública idealizada como um espaço de aprendizado intelectual, cultural e social para todos os estudantes, independentemente da sua origem social. O professor Libânio, sempre muito lúcido, argumenta que, ao longo das últimas décadas, a nossa escola pública não apenas falhou em atingir esse ideal, mas também regrediu em muitos aspectos. Ele questiona por que, mesmo com o discurso da educação inclusiva, a escola pública continua excluindo muitos e muitos dos nossos estudantes. Ele levanta diversas perguntas muito incômodas, diga-se de passagem, sobre os motivos por trás desse declínio e a falta de consenso em relação aos objetivos e funções da escola pública para as camadas populares. Libânio também examina o papel das políticas educacionais, destacando a desconexão entre essas políticas e a realidade das escolas e das salas de aulas brasileiras. O professor Libânio relaciona argumentos que podem explicar essa retração na pesquisa educacional, sobretudo, e também nas políticas para a educação pública no Brasil. Então vamos lá, literalmente, ele assim enumera. Primeiro, impactos diretos e indiretos das concepções educacionais vigentes desde o regime militar e acentuadas com o neoliberalismo nas políticas e diretrizes educacionais, no financiamento público da educação e no funcionamento das escolas. 2. Uma divergência entre políticas oficiais de educação, legislação e dos pesquisadores da área de educação. Políticos e militantes de partido em relação aos objetivos e funções sociais e pedagógicas da escola. 3. Uma precária atenção dos sistemas de ensino aos fatores intraescolares, tais como os recursos físicos, prédio e instalações, e também a organização, a gestão, a assistência pedagógica, didática aos professores, a organização curricular, a metodologia de ensino, a prática de avaliação, a formação e os salários dos professores. Também a falta de uma política global e permanente de formação, de profissionalização e de valorização do magistério da educação básica. Além disso, as dificuldades entre pesquisadores, militantes de associações, sindicatos, dirigentes de cursos de formação, dirigentes de secretarias de educação, legisladores, entidades e os próprios sindicatos ligados ao professorado em formular uma frente ampla para se pensar o sistema educacional. Também uma clara desconexão entre as pesquisas acadêmicas e as práticas escolares, junto a uma linguagem acadêmica distanciada
das representações das práticas dos professores. Também o enfraquecimento do campo teórico e investigativo da pedagogia e o campo do conhecimento que lhe corresponde. Além disso, e para finalizar, uma tendência recorrente em nosso país de sociologização do pensamento pedagógico. Ao longo do texto, Libânio faz conjecturas sobre as possíveis causas desse distanciamento entre as políticas educacionais e a prática escolar. Ele argumenta que a falta de atenção aos aspectos pedagógicos e didáticos da educação tem contribuído significativamente para essa dicotomia, para essa separação. O autor também discute a influência de diferentes correntes ideológicas e políticas na educação brasileira, desde a pedagogia tradicional até o tecnicismo educacional dos anos 1970 e as reformas educativas nos anos 1990. Por fim, Libânio destaca a importância de se repensar a escola pública como um espaço de democratização social e de igualdade, onde a aprendizagem seja o foco central. E ele critica a tendência de dualismo na escola brasileira, na educação brasileira, que separa uma escola de qualidade para as elites e outra escola de acolhimento para os mais pobres. Em vez disso, o autor defende uma abordagem que garanta a todos os estudantes, indistintamente, acesso aos instrumentos básicos do conhecimento e da cultura, promovendo assim uma verdadeira cidadania educacional. Portanto, minha gente, eu reafirmo que esta obra, História, Educação e Transformação, Tendências e Perspectivas para a Educação Pública no Brasil, organizada pelo Claudinei Lombardi e Demerval Saviani, publicado pela Autores Associados, é uma leitura obrigatória para profissionais da educação, com vistas a uma educação verdadeiramente crítica, reflexiva e voltada à construção de um outro mundo possível. Acreditando que essa minha exposição reflexiva tenha lhe interessado, peço então que curta, compartilhe nas suas redes e nos grupos da sua escola e assim receba meu abraço. Conheça minhas obras e minhas palestras no website simondemiranda.com.br e dê uma passadinha no meu perfil no Instagram, @SimãoDeMiranda. Sigamos esperançando sempre.